espírito, ele é eterno, o seu corpo é passageiro. O que você vive na terra será unificado pela sua consciência terrena à consciência espiritual. E se você unificou a coisas negativas, para você se livrar disso no plano espiritual dá muito trabalho. Tem espírito que passam centenas de anos em casas transitórias, ainda com a mente presas a assuntos terrenos, como se todo o universo fosse somente a Terra para ele. Porque a importância que existe para ele está na Terra. Ele não consegue dar importância a outra parte, porque houve uma impregnação nos registros de consciência desse espírito daquilo que é da faixa vibratória terrena. Temos que nos desapegar de fato, ver o que é importante e dar a importância que as coisas de fato merecem. Eu trabalho, eu tenho umas coisas, ótimo. Quando eu desencarnei, que fiquem aí. Não são meus, foram emprestados. Assim como aqueles que foram anteriores a mim, que já desencarnaram, eu também vou desencarnar. Agora, meu espírito, ele vai levar toda essa lembrança, todo esse conhecimento, todas essas informações. Chegar lá, ele possa compreender que existem informações mais úteis e mais importantes para ele. Que ele vai compreender e conhecer o que ele não consegue conhecer na Terra. E aí ele vai se desimpregnando das camadas vibratórias mais inferiores que estão registradas em sua mente. Você se agrega aos valores de acordo com seus interesses. Na caminhada espiritual há de fato a persistência. Então você define. Porque veja bem, se você não define para você uma linha de comportamento, uma linha de conduta, você vai se deixando levar. E assim chegam as influências, às vezes negativas, que te desviam sem que você perceba. E aí você vai pensar que aquilo é de pouca importância, que aquele ato tem influência nenhuma, ninguém viu na Terra, nenhum encarnado viu, ninguém sabe. Mas o problema não é o encarnado ver, é aquilo que entrou para o seu registro de consciência. Através do ato, do pensamento, daquilo que você viveu, se torna um peso, se torna uma conexão com o negativo. É uma batalha que você vai ter que lutar mais uma vez. Aquele ato de teor vibratório negativo, impregnado em sua consciência, estabelece aí uma nova conexão kármica, uma nova batalha para o seu espírito lutar, para ele se libertar. Então, quando se fala de libertação, se pensa, eu vou me libertar do pecado. Mas que pecado? Onde está o pecado? O pecado está nos seus registros de consciência, aquilo que te conecta ao plano negativo. Aí você fez um ato, mas eu fiz um ato, eu já pedi perdão, pedi o perdão a Deus, aos mentores que assistiram ao seu ato. Mas como você vai se livrar da conexão negativa que você absorveu com aquele ato? Ele está dentro de você. É hora que sim, que você vai ter que trabalhar espiritualmente, ter que buscar a vibração da luz, para que a vibração da luz destrua a vibração negativa que foi registrada. É uma insistência, é uma batalha de fato. Então isso é que é a libertação, você se libertar daquilo que te prende na camada inferior, aquilo que te conecta ao negativo. Mas vejam bem, como eu falei para vocês, existe uma linha de conduta que você estabelece para você próprio. Como eu vou caminhar, como eu quero ser. Eu não vou conviver com tais pessoas, porque essas pessoas me fazem o mal. Elas me influenciam para o negativo, para o que eu não devo. Então essas pessoas não são boas companhias para mim. Então vou trocar de amizade. Então você estabelece uma linha de conduta para que você possa seguir com segurança em seu caminho para Deus. E vou falar para vocês com experiências grandes que eu tenho vivido. O espírito, quando ele chega no plano da luz, ele compreende que a vida terrena era passageira. E ele compreende e começa a vir na mente dele as lembranças do que ele fez de positivo e de negativo. E aquelas lembranças o perseguem. E eu falo isso porque já tive a oportunidade de conversar com muitos espíritos, espíritos de luz, espíritos em processo de ascensão, espíritos em processo de evolução, de adaptação, de desimpregnação. Então já tive a oportunidade de conversar muito, eu gosto muito de conversar com eles para ver como você viveu, em que situação você se encontra com sua mente aqui, neste local. A gente tem visto sim que existe uma situação muito comum entre todos, independente da escala em que se encontram. É as lembranças das vidas passadas, é as lembranças dos passos que foram dados. E quando eles lembram às vezes, falam que sentem vergonha. Uns sentem remorsos. O remorso é a maior dor que o espírito pode sentir. É a maior corrosão que existe. É o remorso de ter feito determinadas coisas. Os espíritos falando, olha, a gente convive uns com os outros na Terra. Você convive com seu pai, com sua mãe da encarnação passada ao seu lado. E às vezes o despreza sem saber quem é. Você convive com pessoas que foram muito importantes para você numa encarnação. Você convive em outras. Tem aquele afeto, mas depois você vira o seu pensamento e o persegue sem saber. Então você viver na Terra
é viver como um espírito cego. Você lembra dessas situações e você sente a vergonha. Por que eu fiz isso? Mas justamente com ele, justamente com ela. Então você convive com as pessoas e vê, nossa, eu passei para conviver com aquela pessoa, dei pouca importância, fui grosseiro, desprezei. E quando você chega no plano espiritual, que a visão, a lembrança descortina em sua mente, você fala, mas eu não podia ter feito aquilo. E aí você fica com aquele remorso o tempo todo. Você quer corrigir, você quer compensar aquilo que você fez de negativo, mas não há mais jeito. Eu tive oportunidades de ver, e é uma pergunta que eu gosto de perguntar aos espíritos: como se encontra sua mente, como você vive a experiência das suas escaladas aqui no plano espiritual, onde a cultura se evolui com muita rapidez, porque no plano espiritual, quando a mente se abre, ela aprende muito, com muita rapidez, porque o aprendizado ele vem em forma de registros. Então você vê uma coisa, você aprende, você já lembra. Nossa, mas que situação, o que eu fui fazer na Terra? Então é o cuidado que a gente tem que ter na convivência uns com os outros. Você às vezes está desprezando alguém que vai ser seu comandante espiritual, alguém que é muito importante para o seu espírito. E esse alguém pode ser aquela pessoa que você acha que não vale nada. Para você não tem importância nenhuma. Os cuidados. Eu estou falando isso para você ter uma ideia, em termos de valia das coisas. Porque na verdade, a gente tem que ver que todos os espíritos pertencem a Deus. Não importa em situação ele viva na Terra. Não importa a programação kármica que ele esteja cumprindo. Que ele esteja bem, que esteja mal, com o comportamento que ele tem. Aquele espírito pertence a Deus. Aquele espírito pertence a um comando espiritual. O rege junto a outros espíritos. E às vezes você agride um espírito com desprezo, com alguma situação, e aquele que é o seu comandante espiritual também é comandante dele. Porque os comandantes espirituais, eles sempre trabalham para unificar o seu povo dentro do mesmo regime de convivência, para que vivam as mesmas experiências. Aí o comandante espiritual fala, nossa, vou ter que dar um aperto nesse espírito aqui, ele precisa ser mais humilde. Ele precisa aprender a conviver com maior nobreza entre os outros. Vou tirar dele um pouco da alegria e dar ele um pouco de dificuldade. Ele precisa ter limite. Ou então ele olha para o espírito e fala, nossa, esse espírito, ele não se empenha em evoluir. Ele vive esperando que os outros façam por ele. Ele vive procurando a sombra de alguém. Vamos dar ele um apertozinho aqui, para ele despertar. Então vejam bem, é o pai corrigindo o filho. Assim como você corrige o seu filho aqui na Terra, dentro da sua cultura terrena, existe um comandante espiritual, um pai espiritual que corrige os espíritos que estão na Terra, que corrigem a nós e nos dão os apertos e as alegrias que nós merecemos. E às vezes a gente precisa de uma limitação, precisa de uma preocupação, precisa de uma experiência para aperfeiçoarmos, para lapidarmos a nossa moral. Então é importante a gente lembrar disso, os apegos errados que a gente faz e os entendimentos errados que a gente faz. Todos os espíritos pertencem a Deus e todos os espíritos retornarão para uma mesma camada espiritual em maior ou menor tempo. E quando você chegar a um nível de equilíbrio espiritual, quando mesmo desencarnado, ou se encarnado, se assim você puder já conquistar, você vai compreender como que vivem os espíritos e vai perceber que aqui na Terra a gente tem que ter muito cuidado. Aqui na Terra você tem o poder do magnetismo do seu corpo e o poder do direcionamento da sua mente.